Oi, gente, tudo bem? Vamos falar um pouquinho da ideia dessa semana do Vem Segue-me, Mosias 11 a 17, onde o tema é uma luz que nunca poderá ser obscurecida. É isso. Então, provavelmente vocês já vão ter conversado com a sua família, com seus filhos, sobre a história de Abinadi, né, do profeta Abinadi. Se não falaram ainda, é uma boa hora de vocês introduzirem essa história, né? Contar com as próprias palavras, usar uma escritura ou outra, falando sobre o profeta Abinadi, como que ele apareceu na história aí com o rei Noé, malvado. E aí vocês vão chegar na parte em que Abinadi aparece ali, né? Se encontra preso na frente do rei Noé e com seus sacerdotes, e ele é questionado por algumas coisas, ele começa a defender a verdade, a ensinar a verdade, né, para eles. Ele fala muito mais do que os sacerdotes e o rei questionam. Mas, ao defender a verdade, ele é desacreditado o tempo inteiro, né? Então teve um homem só que foi Alma que acreditou nele, daqueles sacerdotes. Mas fora ele, todos os outros desacreditavam nele, desacreditavam. Inclusive o próprio povo quando ele ensinava lá nas ruas, né? Que ele depois teve que ficar escondido, né? Porque o rei Noé mandou prender e tudo mais. E depois de 2 anos que ele voltou, e aí sim ele foi preso e ficou lá com o pessoal. Então, o que acontece? Quando vocês chegarem nesse pedaço da história e tal, vocês podem falar um pouquinho do que Abinadi representava, quem ele era. E dizer as coisas. Vocês podem escolher um versículo ou outro que mostra que Abinadi está defendendo uma verdade boa, que as crianças entendam, né? Alguma coisa que seja mais fácil delas entenderem ali de alguma doutrina, e falar rapidinho sobre aquilo. E aí vocês vão mostrar a Abinadi. Só que Abinadi, quando vocês forem falar com elas, vocês vão falar: Abinadi, apesar de ter defendido tudo aquilo, todas as verdades, e ter confiança no Senhor, ele foi bombardeado, né, com a descrença, com as dúvidas, um monte de coisas. Então vocês vão colocar Abinadi ali no centro e vão dar 3 exemplos de bombardeio que Abinadi teve ao defender ou ensinar a verdade. Eu coloquei 3 aqui que são: que quando os sacerdotes ou o rei Noé disse, né, que a salvação vem pela lei de Moisés. Eles defendiam isso, que é uma mentira. Era uma mentira lá. Outra coisa, aqui ó, pelo que disseste, serás morto. Então, outra bomba que veio para Abinadi. Ele seria morto só por ele ter falado aquelas coisas. E a outra aqui: este homem é louco por ensinar essas palavras. Achavam que ele era louco por ensinar a verdade. Então vocês vão falar: apesar da Abinadi ser profeta e ensinar a verdade, eles achavam isso de Abinadi. Eles não acreditavam nele. Então eles falavam isso para ele, tanto que depois Abinadi realmente foi morto. Mas o que é importante ressaltar aqui? Que apesar deles acreditarem nisso que eles estavam falando, que ele era louco, que ele, né, ia ser morto por causa disso, ou que a salvação vinha por uma outra lei, né, a lei de Moisés e tudo mais, Abinadi, mesmo preso, ele não teve medo de defender a verdade. A luz resplandecia quando ele ensinava, em determinado momento. Então ele defendeu a verdade porque ele confiava no Senhor e ele sabia que aquilo que ele estava falando era verdade. Então ele não teve medo. Ele foi até o final, né? Ser o mensageiro de Deus, ok? O que isso tem a ver com a gente? O que tem a ver com a gente? Aí sim, vocês vão fazer o quê? Vocês vão falar que da mesma forma que Abinadi foi bombardeado, né? Que nem aqui, foi bombardeado por falsos testemunhos, né? Pela descrença deles e tudo mais.
Nós também passamos por isso. Às vezes em grupo, às vezes sozinhos. Nós, quando a gente acredita na verdade e a gente defende isso, nós também recebemos alguns bombardeios por aí, ok? E aí vocês podem escolher uma pessoa da família que vai ser responsável em atirar as bombas, né? Atirar alguma coisa que vai fazer a gente ter que defender a verdade ou ter que falar aquilo que a gente acredita, ok? Para que a nossa luz resplandeça, ok? Então, uma pessoa vai ficar responsável por isso. As outras vão ficar responsáveis em responder a esses bombardeios. Então, vai ter um tempo. Por exemplo, eu vou colocar, já vou mostrar para vocês as quatro bombas, né? Bombas. Mas que eu coloquei aqui que a gente é questionado o tempo inteiro. Essas bombas que eu falo são os questionamentos das pessoas ou a descrença das pessoas em algo que a gente acredita, né? Então, olha aqui. Aqui eu coloquei 4 exemplos. Então, aqui. Coloquei até entre aspas como se fosse a fala de alguma pessoa. Não foi Deus. Foi você que conseguiu sozinho, pelo seu esforço. Excluiu Deus completamente de qualquer sucesso que você tenha obtido em alguma coisa. Próximo aqui, ó. Orações não são ouvidas. Não perca seu tempo falando sozinho. Né? Uma outra coisa que a gente escuta. Aqui, faça o que tem vontade. A gente só vive uma vez. Não precisa de arrependimentos. E a outra, como você pode acreditar em Deus com todas as coisas horríveis que acontecem no mundo? Acho que essas coisas são bem comuns da gente ouvir, né? Lembre de uma coisa. Às vezes vocês podem achar um pouco difícil das crianças entenderem se vocês têm crianças pequenas. Simplifiquem a pergunta, simplifiquem o que está escrito. Digam a mesma coisa com palavras um pouco mais simples, né? Para que elas entendam. Não subestimem o entendimento da criança. Elas só precisam que vocês falem de um jeito mais fácil, tá bom? Mas elas conseguem aprender essas coisas logo agora, tá bom? Então, o que vai acontecer? A pessoa que está responsável pelas bombas, né? Ela vai ficar com ela. Então, ela vai escolher a primeira pessoa da família. Fala assim, eu vou escolher essa daqui, eu vou escolher fulano. E aí, ela vai pegar uma bombinha aqui, vai ler, alguém vai ler pra ela e já vai colar na pessoa. Pode colar até no peito da pessoa, como se tivesse, né, atingido a pessoa, alguma coisa assim. Coloca na cabeça, em algum lugar. Vai colocar. Então, eu vou colocar aqui, vai? Só pra vocês verem. As pessoas, e ela já pode fazer isso para todo mundo. Então, ela já pode escolher um para cada um, para todo mundo da família. Se vocês tiverem em maior número do que tem aqui, vocês podem fazer em dupla. Se vocês tiverem em menor número, vocês podem dar 2 bombas para cada pessoa também, tá bom? Vocês se reorganizam aí. E vai dar um tempo, então vocês podem dar de 5 a 10 minutos para cada pessoa ou para cada dupla elaborar uma resposta para a bomba que ela recebeu. Como que ela defenderia a verdade respondendo isso aqui, certo? Se a criança for pequena, claro, os pais vão ajudar a fazer essas respostas. Pode responder por desenhos, mas aonde? Aí eu coloquei aqui para vocês nuvenzinhas de pensamentos ou de fala, ok? É aqui que as pessoas da família vão escrever a resposta. Ou vai escrever ou vai desenhar a resposta de como defenderia essa bomba, ok? E aí, terminado o tempo, cada um vai à frente lá, né? Ou faz em roda, sei lá, vai defender o seu questionamento ali, a sua bombinha. Vai responder como? Vai colar aqui, ó, nas costas da mão, quando for apresentar para todo mundo, e vai colocar aqui, como se você vai falar, mas com a nuvenzinha aqui, como se estivesse saindo aqui da sua cabeça a sua resposta. Então, todo mundo vai defender a sua parte assim, com esse movimento. Respondida a pergunta, a bombinha vai embora, certo? Então, você conseguiu responder e fazer a sua luz
brilhar, né, neste mundo escuro. A verdade tem que prevalecer. A gente acreditando ou não, a verdade sempre será verdade. E ela tem que resplandecer onde quer que ela esteja, ok? Essa é a mensagem central. Então, fazer essa associação, né? De Abinadi, a maneira como ele defendeu, que ele confiava tanto em Deus, como que nós temos que fazer a mesma coisa, porque hoje nós somos muito bombardeados com muitas coisas, ok? Simplifiquem as palavras se as crianças forem muito pequenas, mas usem essa base que vai ser legal. Essa ideia veio da sugestão, inclusive, do manual, né, do Vem e Segue-me. Foi baseada na sugestão dali, e aí que eu elaborei tudo isso, ok? O arquivo já está disponível para vocês imprimirem. Se vocês não puderem imprimir porque não tem impressora, não tem tinta, alguma coisa assim, é muito possível de fazer isso desenhando, fazendo à mão mesmo, tá, gente? É uma ideia super simples de ser feita. O legal é que vocês vão criar um certo debate, né? Vão fazer os filhos, os membros da família pensarem sobre aquilo. E se a gente realmente está fazendo isso na prática, tá bom? Isso é legal conversar, certo? Eu vou deixar, inclusive, além do link do arquivo que eu deixei aqui, o link de um trecho do livro de Mórmon. Tem as histórias do livro de Mórmon em desenho, alguns pedaços de desenhos estão disponíveis no YouTube. Acho que é do canal do Paulo Tofanelli, se não me engano. E tem exatamente um trechinho de Abinadi defendendo essa verdade ali com o rei Noé e com os sacerdotes, e depois ele resplandecendo, né, quando ele falava isso. Tem acho que 2 minutos e pouco esse videozinho. É muito legal se vocês usarem esse vídeo complementando o que a gente falou. Ou usar o vídeo primeiro e depois fazer a ideia. Eu acho que vai ser bem interessante, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabem. Dá um like e dê um feedback pra mim, porque eu adoro saber se vocês estão fazendo e como tem sido com seus filhos e com suas crianças. Tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.